Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, o nosso Deus. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento da nossa escola bíblica desta semana, que será dada no domingo, nossa segunda lição do nosso último trimestre de 2017. O título da nossa lição nos diz: a salvação na Páscoa judaica. Quero convidar você, que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, a se inscrever lá, digitando Paulo.Delanhese. Ajude-nos a levar a palavra do Senhor mais longe. Divulgue aos seus amigos, nos seus contatos, no Zap, no Twitter, no Instagram, no Facebook, pois devemos ser um canal de bênção para aqueles que nos ouvem. Diz-nos o texto áureo: Eu sou o Senhor e vos tirei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grande. Êxodo capítulo 6, versículo 6. A verdade prática: a libertação do povo israelita vislumbra um plano divino maior: libertar e salvar a humanidade. Ou seja, a libertação que houve em Israel através da Páscoa, do sacrifício do Cordeiro, do sangue passado nos umbrais da porta, representa o sacrifício perfeito que Cristo realizaria em meu favor, em seu favor. Na leitura da semana temos como base Êxodo 2:8, a promessa de Deus para salvar o seu povo e cumprir seus propósitos. Levítico 23:4-5, Páscoa, uma das principais festas israelitas. Deuteronômio 16:5-6, a celebração da Páscoa no local escolhido por Deus. Mateus 26:17-18, a orientação de Jesus e o preparo da Páscoa. Lucas 22:1-2, a conspiração contra Jesus antes da Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus, João 1:35-36. São os versículos que temos como base da nossa matéria desta semana. A leitura bíblica em classe está baseado dentro do livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 21-24 e o versículo 29. Diz-nos a palavra do Senhor: Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse: Escolhei e tomai-vos cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia. Lançai na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da casa até amanhã, porque o Senhor passará a ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde os primogênitos de Faraó que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então está aqui um fato histórico, a qual deveria ser contado a todos por estatuto perpétuo, o sacrifício que livrou Israel da mão do egípcio, mas tipificando o maior livramento de todos, que é o livramento meu e seu, da igreja do Senhor, deste mundo, com o sangue não mais de um cordeiro animal, mas um cordeiro perfeito, um cordeiro chamado Jesus, que realizou um único sacrifício para todo o sempre. Diz-nos algo interessante aqui na interação
onde nos diz que na lição de hoje estudaremos a respeito da instituição de uma das celebrações mais significativas e importantes para Israel, a Páscoa. Deus desejava que os hebreus nunca se esquecessem desta importante data, que marcaria um novo tempo e um tempo de libertação. Por isso, a data fora santificada. A Páscoa era uma oportunidade para os israelitas descansarem, festejarem e adorarem a Deus por tão grande livramento, que foi a libertação e saída do Egito. Entretanto, a Páscoa comemorada ali no Egito apontava para o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu para trazer redenção aos judeus e gentios. Cristo nos livrou da escravidão do pecado e da condenação eterna. Portanto, exaltemos ao Senhor diariamente por tão grande salvação. Então, a Páscoa representava livramento a Israel. A morte do Cordeiro, livramento a mim, Pastor Paulo Delanhese, livramento a você que está nos ouvindo no canal do YouTube, se obedecer ao Senhor, livramento à igreja da escravidão, do pecado deste mundo. A introdução. Na Páscoa, o israelita relembra o modo milagroso pelo qual Deus operou a salvação de seu povo, livrando-o da opressão, do sofrimento e da angústia e da escravidão promovida pelos egípcios. Era a lembrança da fidelidade de Deus à sua promessa, do seu amor libertador e do cuidado sem igual em favor do seu povo. Nesta lição estudaremos aspectos chaves e simbólicos da Páscoa e o novo significado que tão importante celebração assumiu com a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vemos aí os grandes simbolismos da Páscoa. Vemos aí os grandes simbolismos, como já venho dizendo, desde o momento que Israel sai do Egito. A instituição da Páscoa, o livramento nacional. Para o povo de Israel, a Páscoa representa o que o dia da independência significa para um país colonizado por uma metrópole. Mas ainda essa magna celebração significa a verdadeira libertação experimentada por uma nação expressa pela liberdade espiritual do povo para servir a Deus Criador. Êxodo 12:1, 13:16. Historicamente foi o último juízo sobre o Egito e a provisão do sacrifício pascal que possibilitaram o livramento da escravidão e a peregrinação do povo judeu rumo à terra prometida. Êxodo 12, 29, 51. Então vemos aí a instituição da Páscoa e os seus significados, tanto para o Egito como para a igreja, que é a nossa atualidade hoje. A libertação da escravidão. Os israelitas habitaram por aproximadamente 430 anos no Egito, Êxodo 12, 40. Na maior parte desse tempo, eles experimentaram a dominação, a escravidão e a humilhação. Ser escravo no Antigo Oriente era estar sob a independência política, econômica e social de outra nação. A religião a ser professada pelo povo escravo era da nação dominadora. Logo, não havia dignidade nacional para escravo. Entretanto, no caso do israelita, o Deus Todo-Poderoso ouviu o gemido dos filhos de Israel, a quais os egípcios escravizavam, e lembrou-se de sua aliança. Êxodo 6:5. Deus havia feito uma aliança, havia dito que os tiraria de lá com mão forte depois que passasse o tempo do cativeiro, a qual Deus já havia falado ainda a Abraão, quando a nação nem existia. Então, do sofrimento da escravidão, o clamor do povo chegou a Deus, que lhe proveu o livramento. Nós sabemos muito bem da história, do desenrolar dos fatos, do que realmente aconteceu e como Deus operou. Mas, como disse aqui o comentarista, essa é a última praga, praticamente, sobre o Egito. É o
último castigo para realmente libertar o povo. Porque já havia acontecido algumas pragas, mas Faraó continuava com seu coração duro e endurecido, não querendo libertar o povo, não querendo deixar o povo ir embora, como Moisés havia pedido por várias vezes. Haviam sofrido tumores, haviam sofrido pragas de úlceras, haviam sofrido praga de piolho, a praga de moscas, rãs, gafanhotos, água em sangue e tantas outras, mas mesmo assim eles continuavam rebeldes. Mas com a morte dos primogênitos, Faraó viu que não podia mais manter o povo, viu que a mão do Senhor era com o povo e que Deus estava realmente livrando o povo da sua mão. A nova celebração judaica, a Páscoa, passou a ser a nova festa religiosa dos israelitas, pois essa celebração foi instituída por Deus mediante o legislador Moisés, e um novo ano religioso começou. Êxodo 12, 1 ao 20. Os israelitas passaram 8 dias comendo pães sem fermento, isto é, fatias de pães asmos. Tudo isso para trazer à memória a grande fuga do Egito, que fora tão rapeada a ponto de não haver tempo para deixar o pão caseiro crescer, pois esse pão deveria ser consumido antes da massa levedar. Êxodo 12, 39 ao 40. Então estamos aqui com o acontecimento final da libertação e a saída depressa de Israel para a terra prometida, aonde começa a caminhada de Israel pelo deserto, né? Uma caminhada que levaria aproximadamente 40 dias. 40 dias o povo estaria na terra prometida, mas por rebelião, por rebeldia, né? Esses 40 dias, cada dia foi tornado-se um ano, e eles passaram mais 40 anos andando em círculo, porque o rebelde, ele nunca chega a lugar nenhum. Fica aqui a dica nesse espaço da lição. Alguns significados da Páscoa. Para os egípcios, significa o juízo divino sobre o Egito, porque foi exatamente o que aconteceu. Para os israelitas, a saída do Egito, a passagem para a liberdade. Para os cristãos, para nós, é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo. Então a Páscoa para mim e para você deve ser a morte dos nossos pecados, deve ser a redenção que Cristo nos conseguiu na cruz do Calvário com a sua morte. Vamos ao tópico 2, o Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Cordeiro constituía a parte fundamental dos sacrifícios oferecidos para a remissão dos pecados. Ele foi introduzido na cultura dos israelitas, quando Deus libertou o seu povo, conforme nos relata Êxodo 12, 3, 10. Para oferecer o cordeiro em sacrifício, o sacerdote e o povo deveriam observar algumas exigências. O animal deveria ser completamente limpo, não poderia haver manchas nem outros defeitos, ser imaculado e plenamente saudável. Levítico 4:32, número 6:14. Todo esse simbolismo apontava para Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual. Então, o cordeiro, o animal oferecido na Páscoa, que aspergia-se o sangue dele, né, em sacrifício pela remissão, né, pelo arrependimento do pecado do povo, era um animal perfeito. Tudo isso para nos mostrar a perfeição de Cristo, porque Cristo, ele foi entregue à cruz do Calvário perfeitamente, sem ter pecado, sem haver engano. Então, Cristo, ele apenas simbolizou, né, toda a redenção da humanidade sobre a sua vida, porque a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, não que ele pecou. Ele se fez pecado por nós, ou seja, ele tomou os pecados do pastor Paulo, os pecados de toda a humanidade, e levou sobre si na cruz do Calvário. Jesus, o verdadeiro Cordeiro. A Páscoa cristã é o memorial de como Deus substituiu os sacrifícios temporários por um único e definitivo.
Nesse aspecto, o cordeiro do Antigo Testamento era sombra do apresentado no Novo, morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8, né? Nos diz que antes da fundação do mundo o cordeiro já havia sido morto. Ou seja, Deus já havia projetado. E foi o que aprendemos na lição passada, quando Deus disse a Eva, né? E a Satanás e Adão ali no jardim do Éden, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quem Deus estava falando ali? De Jesus, o seu filho, que o venceria na cruz do Calvário. Então Cristo, antes da fundação do mundo, antes do homem nascer, antes de haver pecado, ele já havia sido morto. Por isso, ao comermos a Páscoa, devemos atentar sinceramente para o glorioso feito de Jesus Cristo na cruz. É o fundamento essencial da Páscoa. Se não atentarmos para ele, nossa Páscoa torna-se vazia de sentido. Além disso, somos chamados a celebrar o verdadeiro Cordeiro com alegria e gratidão, pois por intermédio dele a nossa culpa foi anulada definitivamente. Deus nos purificou e nos fez digno de assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Agora, uma vez em Cristo, somos santificados, justificados e perdoados. Romanos 5, 1 ao 2, Romanos 8, 1. Então, Cristo ele cumpriu tudo aquilo que tinha que se cumprir para salvar o homem, para trazer o homem e a mulher ao arrependimento, para nos dar novamente a nova aliança com o Senhor, né? Porque havíamos perdido no jardim do Éden. Quando o homem pecou, Deus se afastou do homem, não porque Deus não ama o homem, mas porque Deus aborrece e odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas não o pecado. Então o pecado fez uma ruptura, né? Mas através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o homem é reconciliado novamente com Deus. O homem chega novamente a Deus. Até por isso Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, algo que não acontecia do homem orar a Deus, a mulher orar a Deus. Sempre que se precisava falar com Deus ou ouvir a voz de Deus, precisava-se ir até o sacerdote e pedir para que ele intercedesse. Mas Jesus acabou com esse ofício de sacerdote, de alguém ter que confessar pecado para alguém, de alguém ter que pedir para que alguém interceda a ele, a Deus. Não existe mais o ofício de sacerdote ou de intercessão, ou que você tenha que contar o seu pecado. Não. Em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso é bem claro, que eu e você podemos chegar diante de Deus, podemos orar a Deus, podemos pedir a Deus, podemos clamar a Deus, né? Ou seja, hoje a minha vida de oração ela é diretamente a Deus. Eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um padre, de um sacerdote para interceder. Eu mesmo dobro o meu joelho na minha casa, na igreja, aonde eu quiser e falo diretamente com Deus. Mas isso por causa do sacrifício de Jesus, porque antes da morte de Jesus não havia essa possibilidade. Por isso, os sacerdotes foram instituídos para falar com Deus a favor do homem, mas não mais hoje. Glórias a Deus por isso. Então isso tem que ficar bem claro, que o sacrifício de Cristo nos deu esta liberdade. Subsídio teológico da parte 2 diz: o cordeiro da Páscoa no Êxodo 12 deveria ser morto e comido na noite da Páscoa, e seu sangue deveria ser espargido nos umbrais das portas. O Senhor Jesus Cristo associou a Santa Ceia, a festa da Páscoa judaica, Mateus 26, 17 e 19, dessa forma. A Páscoa está tipificando que Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, 7. O cordeiro a ser oferecido não deveria ter manchas ou defeito, Êxodo 12, 5. E nenhum osso deveria estar quebrado, Êxodo 12, 4, 45. O que nos mostra que nenhum osso de Cristo seria quebrado em sua morte na cruz. O conceito do Cordeiro de Deus foi tão completamente desenvolvido em Isaías 53 que estava claro para os santos do Antigo Testamento que ele não era outro senão o servo de Deus. Parece que Isaías 53 é o capítulo que contém mais referências cruzadas com o Novo Testamento em toda a Bíblia Sagrada.
O Cordeiro de Deus no Novo Testamento. No primeiro capítulo de seu Evangelho, João registra como João Batista aponta para Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29 ao 36. Pedro, em sua primeira epístola, diz que Cristo foi o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 19, 20. Portanto, o conceito do Antigo Testamento do Cordeiro sacrificial revela tipicamente e perfeiticamente o plano de Deus para oferecer Cristo como sacrifício propiciatório pelos pecados dos homens. Então, Cristo, ele é o Cordeiro que cumpre todos os requisitos do Cordeiro do Antigo Testamento. Todo sacrifício feito ao animal agora é tipificado em Cristo, só que com uma grande diferença. O sacrifício dos animais era contínuo. Todos tinham que levar o animal para ser sacrificado em seu lugar. Mas com o sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito e feito uma única vez, como diz o autor aos Hebreus. É um sacrifício que não precisa ser repetido. Como eu já disse em algumas mensagens a qual eu preguei sobre o Cordeiro, Deus não aguentava mais esse sacrifício de animal. O sacrifício de animal havia virado um costume para Israel. O povo já estava acostumado a pecar e levar um cordeiro. No tempo de Jesus estava pior, nem o cordeiro se levava para o sacrifício. Comprava-se no templo. Haviam feito do templo um lugar de cambista, um lugar de ganhar dinheiro, a ponto de Jesus expulsar os cambistas e usar o chicote, né? Porque era um negócio terrível, né? Porque a lei exigia que se trouxesse o sacrifício de casa, porque já era um sacrifício vir com o cordeiro, com o novilho para oferecer. Mas graças a Deus, Jesus, ele foi o cordeiro perfeito e cumpriu todo o ritual, não precisando ser repetido. Vamos saber um pouco mais sobre a Páscoa. Lembremos-nos da nossa longa lista de transgressões e consideremos-lhes sofrendo sob o peso de nossa culpa. Aqui se lança um fundamento firme sobre o qual o pecador temeroso pode descansar a sua alma. Nós somos a aquisição de seu sangue e as obras do valor de sua graça. Por isso ele intercede continuamente e prevalece destruindo as obras do diabo. Então a Páscoa representa isso. A Páscoa representa, um momento de lembrarmos, de todo o sacrifício realizado e lembrarmos do nosso pecado que Jesus perdoou na cruz do Calvário. O sangue do Cordeiro, parte 3, o significado do sangue. A primeira abordagem da Bíblia acerca do sacrifício está no livro de Gênesis. Gênesis 3, 21, 4, 1, 7. O sacrifício de animais era uma forma de lidar com os problemas do pecado, quando esse destruiu a paz entre Deus e a humanidade. Isaías 59, 2. O sacrifício era oferecido para expiação dos pecados do transgressor, em que este era perdoado e mediante essa expiação tinha a sua relação com Deus restabelecida. O maior símbolo e principal elemento desse ritual era o sangue do animal sacrificado. Isto porque o sangue na Bíblia representa a vida e a vida do animal. Derramada no sacrifício era o que restabelece a paz entre Deus e o ser humano. Levítico 17, 11, Hebreus 9, 23, 28. Então aqui está o significado do sangue. Vamos agora falar sobre o sangue do Cordeiro Pascual. Antes do advento da última praga sobre os egípcios, Deus ordenou aos judeus que preparassem um cordeiro para cada família. Êxodo 12, 3. A orientação era a seguinte: após matar os cordeiros, os israelitas deveriam passar o sangue da vítima nas ombreiras e no murais da porta de suas casas. Êxodo 12, 7. Isso serviria de sinal para que quando o Senhor passasse e ferisse os primogênitos do Egito, conservasse a vida dos israelitas intacta. Êxodo 12, 13. Assim a orientação divina protegeu os primogênitos israelitas e o sangue do Cordeiro Pascual foi o símbolo de proteção deles diante da morte. Nesse sentido, o sangue de Jesus Cristo
O verdadeiro Cordeiro nos protege da morte eterna e da maldição originada pelo pecado. 1 João 1,7. Tal como o sangue do Cordeiro Pascual que livrou o povo da morte, assim também o sangue de Jesus nos livra da morte espiritual e da condenação eterna. Então, o comentarista aqui, ele deixa bem claro, não precisamos nem dialogar muito sobre o assunto, né? Como o sangue daquele cordeiro no Egito livrou Israel da morte, né? Dos primogênitos, né? Diferente do que aconteceu com os egípcios, o sangue de Cristo, ele nos livra da morte espiritual, ele nos livra da condenação eterna, porque só quem aceita Jesus, só quem confessa Jesus como seu Salvador, né, como único, né, porque não existe mediador, não existe santo, não existe ninguém além de Jesus que possa salvar, porque a Bíblia diz que ninguém desceu do céu e ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. E quem foi que desceu do céu? Jesus. Então todos estão mortos, né? Desde Adão, Abraão, Moisés, Pedro, Maria, João, todos estão mortos e enterrados, aguardando a ressurreição. Jesus é o único que desceu e para lá subiu. Jesus é o único que pode interceder diante de Deus. Jesus é o único que pode salvar a humanidade. Não deixe se enganar com as mentiras de Satanás dizendo que algum santo ou alguém possa interceder por você. Vamos falar agora sobre o sangue da nova aliança. Em o Novo Testamento, ao celebrar a Páscoa na última ceia, Jesus afirmou que o seu sangue era o símbolo da nova aliança. Lucas 22, 14 e 20. Era o real conceito, bem como o verdadeiro sacerdote, sendo sacrifício e oficiante ao mesmo tempo. Por essa razão, o livro de Hebreus afirma que Cristo é o mediador da nova aliança, mediante seu sangue redime de modo efetivo ao que crê. Hebreus 12, 24. Ou seja, efetivo porque não precisa ser realizado de novo, como já dissemos. É um sacrifício perfeito e único, diferente do sacrifício de animal, como dissemos, que precisava ser repetido. Nesse sentido, o sangue da nova aliança deu acesso direto do ser humano ao trono da graça, Hebreus 4,16, e autoridade exclusiva a Jesus, como único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2,5, o que eu acabei de falar. Jesus é o único mediador. Se alguém te disse em alguma época que Maria, Pedro, João, né, Paulo, Tomé, Joaquim, Joaquina, Ivo, Ivan, né, Ricardo, pode interceder por você, esquece, isso é besteira, isso é mentira. Jesus, ele é o único mediador. Desse modo, Cristo fez da igreja um povo de verdadeiros sacerdotes, com autoridade e legitimidade, para partilhar da intimidade com Deus, para interceder uns pelos outros e anunciar as boas novas dessa nova aliança. 1 Pedro 2, 9. Então, Cristo, através do seu sangue, dá-nos a nova aliança, dá-nos a direção de chegarmos a Deus, de falarmos com o Senhor. Subsídio teológico, parte 3, o sangue. O sangue também desempenhou um papel significativo nas práticas religiosas do Antigo Testamento. Vale a pena observar que o sangue não representava nenhum elemento básico nos sacrifícios, nem tinha alguma função especial. O significado nos rituais de qualquer outros povos do Antigo Oriente, Próximo ou do Mediterrâneo. O sistema de sacrifício da lei, baseado nos primitivos sacrifícios de animais do período patriarcal, exigia a morte da vítima em nome do pecador e consistia na aspersão do sangue, ainda morno pelo sacerdote como prova de sua morte pela expiação dos pecados. Levítico 17, 11 e 12. Então o animal era morto no lugar do pecador, quando seu sangue ainda estava quente, era aspergido, mostrando a remissão daqueles pecados. Nos sacrifícios era exigida a morte da vítima, para que sua vida fosse oferecida a Deus como substituto da vida do pecador arrependido. Dessa maneira, o pecador era limpo e a culpa era removida. Hebreus 9, 22. Foi exatamente o que Jesus fez. Morreu no meu lugar,
sendo inocente, foi a vítima, tomou a cruz que era minha e sua, né, para efetuar o sacrifício e nos livrar da morte eterna. Esse cenário forma a base para a presença do sangue de Cristo no Novo Testamento. O derramamento do sangue de Jesus na cruz encerrou sua vida terrena, pois ele voluntariamente ofereceu-se para morrer em nosso lugar como o Cordeiro de Deus que foi assassinado para nos redimir. 1 Pedro 1, 18, 20. E a aspersão desse sangue trouxe o perdão de todos os pecados dos homens. Romanos 3, 25. Seguindo o padrão do dia da expiação dos judeus, Levítico 16, Cristo é o nosso sacrifício expiatório, Hebreus 9, 11, 14. E também a nossa oferta pelo pecado, 1 Pedro 1, 18, 19. Assim como Moisés selou o pacto entre Deus e a antiga nação de Israel no Sinai, com a aspersão do sangue, Êxodo 24, 8, também o novo pacto de Jeremias 31, 31, 34, foi selado pelo sangue de Cristo, Hebreus 9, 14. Ao instituir a ceia do Senhor, Jesus falou do cálice como Novo Testamento, ou aliança, no seu próprio sangue. Ou seja, Cristo cumpre todo o ritual do sacrifício com a morte na cruz do Calvário, né? Levando-nos realmente a termos agora uma vida com o Senhor. O mesmo que o sacerdote fazia com o sangue do animal, molhando as 4 pontas do altar, né? Jesus fez, molhou, né, a ponta do altar com a sua cabeça na coroa, com as suas 2 mãos na cruz e com os seus pés. Remissão do pecado. Vamos à conclusão. A Páscoa para os judeus é a maneira da ação salvadora de Deus. Para nós, o cristão, é a recordação da ação redentora de Jesus em favor da humanidade. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, o Cordeiro único e o sumo sacerdote por excelência. Seu sacrifício foi definitivo e completo. Por isso, ao lermos sobre a Páscoa, devemos celebrar a nova aliança manifesta em Cristo Jesus. Hoje somos filhos de Deus mediante a nova e perfeita aliança no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus, né? Chegamos ao final de mais uma lição, lembrando que o sacrifício de Cristo é perfeito. Não precisa de um novo sacrifício. Você não precisa subir escada de joelho, não precisa acender vela, não precisa fazer promessa. Precisa obedecer ao Senhor. Deus abençoe a todos. Um grande beijo no coração. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, digitando paulo.delanhese. Divulgue-nos com seus amigos no Zap, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Vamos levar a palavra do Senhor mais longe. Esse é o nosso objetivo nesse resumo aula, né? É muito rápido, o tempo